Olá! Aqui é o David Alpa, diretor executivo da B4B, e hoje nós vamos falar sobre o que é estratégia empresarial e como aplicar na sua empresa. Vamos nessa? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para você é para que você não confunda o que é execução, o que é planejamento e o que é a estratégia. Então, a estratégia é a união do planejamento com a execução orientada a resultados. Eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, tá bom? Quando falamos de planejamento, ele é sempre um processo de tomada de decisão e definição do caminho a se seguir no presente para se alcançar um futuro desejado. Então, quando a gente fala de planejamento, estamos falando de um ciclo, um processo, algo que sempre vai ocorrer. Sempre vai existir um planejamento. E esse planejamento ele pode ser resumido de uma forma bem simples. Um processo de tomada de decisão e de busca por conhecimento. Busca por aprendizado. Já a execução, ela é a capacidade de você conseguir realizar algo. É realmente você colocar a mão na massa e executar na prática. Mas afinal, o que é estratégia? Nós aqui da B4B consideramos estratégia como um processo contínuo de obtenção de resultados orientado por um objetivo futuro. Logo, ela é a união do planejamento com a execução, sempre orientado a resultados e orientado a objetivos. Bom, vou explicar melhor para você da maneira mais resumida possível. Vamos lá. Se a gente tem um planejamento e não tem uma execução, logo o que a gente tem é somente um plano. E esse plano não atinge resultados sem execução. É impossível você atingir algum tipo de resultado somente com planejamento. Agora, se você tem uma execução e não tem um planejamento, você está num processo de tentativa e erro. Então você pode até mesmo atingir alguns resultados na sorte, mas de forma demorada e custosa, e nem sempre são os resultados desejados. Com ele, pode vir diversos outros resultados que você não previa, que pode muito bem acabar com o seu negócio, acabar com a sua ideia, acabar com a sua empresa, porque você não se organizou, não se estruturou e fica um pouco perdido sem saber para onde vai. Mas quando a gente tem o planejamento e a execução, quando você é capaz de executar o que você planejou, nós temos uma estratégia. Então a estratégia ela busca atingir os resultados planejados, os resultados desejados, de uma maneira mais rápida e menos custosa, direto ao ponto, analisando os seus recursos, a sua capacidade, para que consiga executar da melhor maneira. E como será que funciona esse processo da estratégia? Bom, tudo começa na visão futura. A visão é o sonho, é como a empresa enxerga o futuro. Nós podemos apelidar essa etapa como ponto Z, é um ponto lá no final do alfabeto. E nós sabemos que nós não temos recursos, capacidade, competência suficiente para chegar lá da noite para o dia. Logo, a gente entende que a gente tem um ponto A e a gente precisa identificar um ponto B. Então, a próxima etapa é o ponto A, que é a sua situação atual, onde a gente analisa os resultados atuais que a gente tem, buscando entender qual é a nossa situação no momento. Nós podemos apelidar esse estágio como o ponto A, que é onde a gente está hoje. Entendendo a sua situação atual como empresa, como empresário, realizando um diagnóstico empresarial, você consegue ter maior clareza para você começar um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico não é um bicho de 7 cabeças. Basicamente, ele é um processo de definição, onde você irá definir o que você quer e o que você não quer. O que você considera que é importante e o que você considera que é prioridade para a empresa e o que não é. Então, você precisa tomar decisões que muitas das vezes são decisões difíceis, mas que são decisões realmente importantes. E muitas das vezes você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar dizer não para uma excelente oportunidade porque ela não está alinhada com os objetivos que você quer alcançar. Isso é muito importante porque toda empresa e toda estratégia precisa de foco. E foco está muito relacionado à prioridade. E prioridade é uma palavra singular. Logo, você não consegue ter prioridades. E é por isso que depois do planejamento estratégico, nós precisamos ter clareza e definir o próximo nível. Este próximo nível nós podemos chamar de ponto B,
que é o próximo degrau que nós vamos subir em direção do ponto Z. Nele, a gente define objetivos de médio a longo prazo e metas específicas de curto prazo. Depois disso, nós estamos muito mais preparados para conseguir executar de forma estratégica. Nós já temos metas, objetivos, uma direção clara para onde a gente vai seguir e nós temos também planos de ação direcionando toda a nossa força de trabalho. E é aí que entra a execução estratégica, onde a gente pode chamar também de jornada. É nesta jornada onde a gente de fato executa a missão e os valores da empresa em direção à visão futura. Mas quando a gente entra nessa jornada, nós temos o ciclo da execução estratégica, que começa, obviamente, quando você vai realizar uma execução estratégica. Depois disso, você entra para o segundo passo, que é a mensuração, onde você precisa mensurar os resultados, acompanhar, monitorar esses resultados e com base nessas informações, com base nesses dados, você vai passar por um processo de aprendizagem. Então, você vai ter um aprendizado tácito ou um aprendizado explícito nesse processo. E aí, a gente entra na última etapa relacionada ao reajuste de rota. Então, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo ir por um caminho, nós podemos fazer um reajuste dessa rota e escolher um caminho melhor. Então, é muito importante entender esse ciclo da execução estratégica para a gente entender que nem sempre o campo de batalha condiz ao plano. Então, nós precisamos entender a estratégia como esse processo contínuo de obtenção de resultados. E quando você atinge alguns resultados, você aprende com esses resultados e você pode muito bem mudar o planejamento estratégico se for preciso. A nossa recomendação é que você só mude um planejamento estratégico uma vez por ano, mas que esse ciclo de execução estratégica possa mudar pequenas metas trimestrais ou mensais, ou algumas ações, algumas coisas que você pode fazer um pouco diferente para atingir o resultado que estava esperado. No final das contas, não existe mudança sem esforço. Desenvolver uma estratégia empresarial para sua empresa é algo que dá trabalho, não é algo simples, ele envolve o planejamento com a execução. Antes de mais nada, você precisa ter uma direção estratégica, você precisa ter clareza de onde você quer chegar, de como você quer jogar para vencer, quais são as competências essenciais para você conseguir jogar para vencer, qual sistema de gestão você vai precisar para conseguir mensurar tudo isso, qual é essa ambição que você quer chegar no futuro, como é que é a sua situação atual e qual é o próximo nível, quais são os objetivos, quais são as metas. Depois que você tem toda essa direção estratégica clara, você começa a entrar no processo de gestão, onde você realiza o monitoramento de indicadores de desempenho e realiza um gerenciamento de todas as pessoas da sua equipe. Mas para você conseguir gerenciar as pessoas, você vai precisar implementar um sistema de gestão. Por menor que seja a sua empresa, é possível você implementar o sistema de gestão. É nele onde a gente define processos, estruturas, regras, a gente define cargos, funções, até mesmo departamentos da empresa e formas de gerenciamento, como gerenciamento estratégico, gerenciamento de projetos, de processos, gerenciamento operacional da rotina do dia a dia. E por último, lá na essência, nós temos a missão e os valores que são executados diariamente pelas pessoas, pela liderança, e que moldam a nossa cultura, a forma de se fazer as coisas no dia a dia da empresa. Então, isso está totalmente relacionado à nossa execução. E é por isso que é muito importante entender que a liderança é um fator crítico da gestão estratégica para que a gente consiga trazer toda a direção estratégica para a execução do dia a dia. Então, para que a gente consiga sair do resultado desejado até o resultado real do dia a dia, nós precisamos passar por todas essas camadas. Nós precisamos de uma direção estratégica clara, precisamos realizar um gerenciamento e um monitoramento, metrificando e acompanhando resultados de indicadores de resultado. E nós precisamos ter uma estrutura, um sistema de gestão com processos, e nós precisamos ter pessoas, liderança, e precisamos de uma cultura de execução baseada na missão e nos valores.
Bom, já estamos aqui há alguns minutos conversando e aí surge aquela pergunta: mas como que eu coloco tudo isso em prática? Bom, você pode começar desenvolvendo um sistema de gestão, colocando ordem na casa, alocando as pessoas certas no lugar certo e removendo as pessoas erradas, se assim for necessário. Separando quem são os operadores, quem são os supervisores, quem são os gerentes, quem são os diretores executivos e, se assim for necessário, você construir um conselho de administração para te ajudar a visualizar o futuro e realizar um gerenciamento estratégico com maior eficácia e eficiência. Pense que você está construindo um sistema que é feito de pessoas, processos, conhecimentos e resultados. Para você realizar uma gestão estratégica, é preciso organizar e monitorar um sistema para que ele alcance os resultados desejados de curto, médio e longo prazo. Bom, você tendo a casa organizada, você pode usar gratuitamente o Canvas que a gente desenvolveu aqui na B4B, que é o CS Canvas, o Canvas da estratégia empresarial. Nele, você terá um passo a passo de como realizar a estratégia empresarial do planejamento até a execução. E o legal desse Canvas é que ele te mostra de forma dividida cada nível da empresa, diretoria, gerência, supervisão e operação, para que você consiga envolver toda a empresa nesse processo da estratégia. Este Canvas também te ajuda na orientação de qual é a ordem que você deve realizar, se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Você pode perceber que na visão tudo acontece de cima para baixo, da diretoria até a operação, mas no processo de análise da situação atual é preciso ser feito de baixo para cima. Você analisa a operação e depois a diretoria. Então, esse processo de cima para baixo, de baixo para cima, nós percebemos que não é um processo super intuitivo. Então, a gente desenhou esse Canvas gratuito, exclusivo para você que assiste o nosso conteúdo aqui da B4B. Você pode acessar em www.b4pgroup.com/downloads. Mas caso você não consiga realizar somente através do Canvas, pois ele tem diversas ferramentas que talvez você não saiba utilizar, nós desenvolvemos um sistema de gestão estratégica que tem todo esse passo a passo que você viu antes no nosso Canvas, e ele também tem diversas ferramentas para te ajudar a construir a estratégia empresarial do planejamento até a execução, para que você consiga acompanhar todos os indicadores de resultados que a sua execução estratégica precisa. Agora, se você não conseguir realizar tudo isso sozinho, se você achar que isso é muito complexo, você pode contar com o apoio da B4B. Nós temos um serviço de consultoria estratégica para ajudar empresas a crescerem e melhorarem seus resultados. Então você pode contar conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Para complementar este conteúdo, eu recomendo 2 vídeos da B4B. Um é sobre o pensamento estratégico e pensamento do Zeca, e o outro vídeo é sobre estratégia empresarial para resultados. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo por lá!